E todas, sejam todos bem-vindos à 56ª reunião ordinária do Conselho do Setor de Tecnologia, que ocorre hoje, no dia 28 de agosto, às 10 horas, no Salão 9. O quórum já foi verificado, nós temos quórum já. Passamos, então, à primeira atividade, que é a aprovação da ata anterior. Ela foi enviada a todos por e-mail. E houve uma solicitação da professora Tivzar para retirar da ata a presença de 2 candidatos à reitoria na ata, a professora Tivzar pediu. Eu achei que, como a reunião tinha sido encerrada, o professor Paulo tinha saído, e é só um ato de informação que as 2 chapas fizeram a apresentação, eu achei por bem não tirar, porque foi realmente o que aconteceu. Então eu não modifiquei a ata está do jeito que foi para vocês. Se vocês acharem necessário mudar, vota contra a ata e a gente muda aquele item. Então, em regime de votar. Então eu não fiz a alteração que a professora Tivzar pediu, porque eu achei desnecessária. É uma informação real do que aconteceu no dia. Então, em regime de votação, a ata da reunião 505. Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos então aos informes. Então, como de praxe em todas as reuniões do setorial, a gente está aproveitando o início da reunião para homenagear o servidor técnico, o servidor docente, alguém, às vezes até vários servidores docentes ao mesmo tempo, E então a gente passa hoje nós convidamos o servidor técnico administrativo do Departamento de Arquitetura, é o Marcelo Peruzzi. Ele trabalha na maquetaria da arquitetura há um bom tempo já, Marcelo? 12 anos, E conversando com a professora Andréia, algumas vezes ela sempre elogiou o Marcelo, dizendo que ele contribui bastante para o andamento da maqueteria dentro do curso de arquitetura, que os alunos o adoram, porque ele ajuda os alunos a desenvolver as atividades. Não sei se você está aqui, a Giovana, para corroborar. Quem que está? O Ivan está ali, Então o Ivan pode dizer da contribuição que o Marcelo dá na maquetaria para todos os alunos do curso de arquitetura. Então eu gostaria de convidar ao Marcelo para vir aqui à frente, para a gente entregar o certificado de homenagem ao Marcelo. Eu peço ao Paulo que tire as fotos, então, daí, Paulo? Eu vou fazendo, vou ler. O setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná tem a honra de conceder esse certificado em homenagem ao técnico administrativo Marcelo Peruzzi, pelo serviço prestado como técnico de laboratório no Departamento de Arquitetura e Urbanismo desse setor, destacando-se por seu comprometimento e paixão pelas atividades desempenhadas. Esse certificado expressa gratidão pela dedicação exemplar que contribui significativamente para o funcionamento eficiente da instituição e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Curitiba, 28 de agosto de 2024. Obrigado. Parabéns. O segundo informe é o convite a todos vocês, para participarem da inauguração do Laboratório Integrado de Computação Avançada
que vai acontecer amanhã às 11 horas, ali na Biblioteca de Ciência e Tecnologia, né? Entrando na biblioteca, no andar térreo, né? No andar, descendo a escada, lá está o Lica, então eu estou convidando a todos para irem lá na inauguração. Eu não sei se o Léo conseguiu passar para você Ele me mostrou, mas ele não me passou. Ah, tá. É que a gente está filmando lá a sala, então eu não conseguiria mostrar a sala aqui. Depois pede para o Léo para mandar por... ele até me mostrou, ele só esqueceu de me mandar. Dos informes você mostra, tá? Nós também teremos no dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, né, durante a semana de recepção dos calouros do segundo semestre, também a inauguração do Coworking Ciência e Tecnologia, que vai acontecer no dia 2, às 9 horas da manhã, em frente à Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Esse nome foi escolhido pela comunidade, a gente fez uma enquete, a sinalização já está colocada na frente da biblioteca, então no dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, a gente vai fazer a inauguração do espaço, a entrega do espaço à comunidade. No final dessa reunião, né, a gente também vai ter até 15 minutos para a apresentação da chapa da candidata à reitoria da professora Graciela e do professor Trovão. Eu peço desculpas ao Conselho Setorial, porque quando a mensagem foi, estava lá a apresentação das chapas, então alguém pode ter achado que as outras chapas também apresentariam hoje, né? Mas como eles já tinham se apresentado na reunião passada, não tinha sentido deles virem novamente à reunião para apresentar. Então faltou a chapa 1, né, da professora Graciela e do professor Alexandre Trovão. Ao final da reunião, como foram das outras chapas, será dado o mesmo tempo de apresentação da chapa. Nós também temos as atas, né, estão disponíveis as atas da primeira Câmara, que aconteceu no dia 14 de agosto, é o documento CI 692-9242, presidente da professora Gisele, agradecer a Gisele, porque as reuniões de Câmara ficaram meio cheias, né, com bastante processos, né, então, aconteceu isso na primeira, aconteceu isso na segunda e vai acontecer isso na terceira e na quarta, né, nós estamos com bastante processo. A reunião da segunda Câmara aconteceu também no dia 21 de agosto, o documento CI 6950757, agradeço ao professor Ronaldo, eu vi o professor Ronaldo que estava aí, tá lá, né, Roninho? Obrigado pela compreensão e aceitar os 11 processos lá na Câmara, né? A gente fez um acordo com os presidentes de Câmara que ajudaria em torno de 10 processos por Câmara, então algumas vezes a gente está mandando um pouquinho mais e eu agradeço realmente a contribuição de todos. Outro muito importante que a gente tem hoje existem duas eleições que estão para correr aqui no setor de tecnologia. São a eleição para representante no CEP, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os nossos representantes atualmente são a professora Janilce e o professor Evério. Eu conversei com eles semana passada ou retrasada, perguntei se eles gostariam de serem conduzidos, né? A eleição tem que acontecer de qualquer forma e eles me falaram que naquele momento, há uma semana e meia atrás, não. Né? Então, o edital está correndo, o professor Manisch é o presidente da comissão eleitoral, logo vocês vão ter informações aí de como se candidatar a representante do CEP. Além da representação do CEP, o setor também está sem a representação na CPPD. Hoje nós temos dois representantes lá, eu sei que a professora Arislete e o professor, eu não lembro agora qual que é o outro professor, me perdoe, o Stefan, isso, o professor Stefan, são os dois representantes na CPPD, e a gente foi, digamos assim, recomendados que eles também fossem indicados por eleição. Então a indicação também dos representantes na CPPD também será por eleição. As duas eleições vão ocorrer ao mesmo tempo. Eu conversei com o professor Manisch, ele topou, né, tocar as duas eleições ao mesmo tempo, então teremos duas eleições, uma para... Um pouquinho já põe. Então o núcleo de concursos, ele desenvolveu um sistema onde os diretores do setor, diretor e vice, têm acesso às inscrições dos candidatos ao vestibular do setor. Né? Então, aí estão os nossos números.
Então, nós temos 3.488 inscrições no setor de tecnologia que se foram realmente efetivadas, né? Eu vou descer ali para baixo para poder falar, senão... Então, nós temos, sobe ali um pouquinho, a arquitetura, né, foram 930 inscrições efetivadas. Essas inscrições que a gente fala é isentas e pagas. Tá? Então, tem candidatos isentos e tem candidatos que pagaram a inscrição. Não dá para saber qual é a concorrência necessariamente, porque a concorrência é muito dividida, né? Tem as cotas, então não dá para saber efetivamente aonde cada um está inscrito. Mas a procura foi 930, né? Para a engenharia ambiental nós tivemos 67 candidatos, né? Isentos e pagas. Para a engenharia civil foram 495. Para a engenharia elétrica diurno, né? Manhã e tarde foram 228 inscrições efetivadas. Para a engenharia elétrica noturno foram 157. Para a engenharia mecânica, manhã vespertino, foram 530 inscrições. Para a engenharia mecânica noturno... Chefe, oi. Eu preciso ver. Noturno foram 407. Para a engenharia química, foram 352. Para a engenharia de bioprocessos, foram 114. E, finalmente, para a engenharia de produção, 208. Então, a gente teve, desce um pouquinho, a gente teve efetivada, né? A gente teve 4.097 inscrições no total, mas efetivadas, realmente pagas, foram 3.488. 609 pessoas se inscreveram, mas não pagaram a inscrição. O prazo era até sexta-feira passada, né? E então ainda alguns boletos ainda estão sendo pagos, alguns bancos demoram para passar a informação de pagamento, mas acredito que a gente não vai ter grandes mudanças, grandes diferenças em relação ao que a gente tem. Talvez uma ou duas ou três inscrições a mais, mas não muito. Então, com isso, os cursos de maior procura no setor foram os cursos de arquitetura e urbanismo, né, com quase 18 candidatos por vaga, né, se a gente for dividir 903 por 40, é 45, né, André? Então, daria quase em torno de 18 candidatos por vaga, depois a engenharia mecânica diurno e depois a engenharia mecânica noturno. Então, esses foram os que tiveram mais procura ao longo desse ano. Então, com isso, também gostaria de agradecer ao C7 Interface, é isso que organiza a feira, né, Bruna? É isso? Então, eu gostaria de agradecer ao C7 Interface, que fez um evento aqui semana retrasada, foi no dia 15 e 16, né? No dia 15 e 16 de agosto, na quinta e na sexta-feira, eles fizeram um evento aqui no Hall do Poti, onde eles receberam alunos do ensino médio, né, vieram de ônibus, vocês devem ter reparado aí, 6, 7 ônibus de manhã, 6, 7 ônibus à tarde. Foram mais de 1.300, né? 1.300 pessoas que vieram ao Centro Politécnico, visitaram os estandes que estavam ali no Hall do Poti, as mesas onde os alunos estavam expondo os 8 cursos de graduação do setor, e depois eles tinham passeios, né, guiados dentro do setor para conhecer laboratórios, para conhecer aonde ficam os cursos e as instalações. Então, foi um evento, da minha parte, sensacional. Eu agradeço imensamente a todo o grupo que se dedicou a fazer isso, especialmente também, além dos alunos, a professora Susan, né, que foi a responsável pelo registro da atividade, né? A professora Susan é a coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Eu acho que o evento foi sensacional. Isso nos mostra facilmente que a gente pode, no futuro, realizar aquilo que a gente propôs lá quando foi, né, durante a eleição, o Open Day do setor de tecnologia, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma demonstração que nós podemos fazer uma mini feira de profissões só do setor de tecnologia para atender e tentar aumentar essa demanda, né? A professora Sinara já conversou comigo, nós temos que fazer alguma coisa para aumentar a procura lá pelo curso de engenharia ambiental, né? Porque 67 inscritos é muito pouco, né, Sinara? A entrada é 45 ou 60, eu nunca lembro.
60. Então, nós temos quase um candidato por vaga, né? Então, é muito pouco. Nós temos que, numa época de mudanças climáticas, onde o ambiente está na moda, né? Nós teríamos que ter mais procura realmente para o curso de engenharia ambiental. Então, nós temos que realmente ajudar e aumentar essa demanda para todos os cursos do setor. O link ali já... Então, encerrando então os informes, está ali a imagem do LICA, né? Está lá o professor Bruno, o outro professor ligando. Então, essa é a imagem que a gente tem lá. Esse é o laboratório que vai ser inaugurado amanhã, às 11 horas da manhã. Estão todos convidados lá para visitar. Fim dos informes, né? Seguimos então a reunião, né? Agora é o momento onde eu solicito a retirada, a inclusão, a inversão de pauta ou a solicitação de regime de urgência para alguns processos que vão ser discutidos. Nós temos um pedido de inclusão de pauta, é o processo número 23.075.04.6565 de 2024/41, trata de um pedido de recurso de interesse da professora Francine Campos Schmidt, né? Eu designei o docente João Américo Vilela Júnior para fazer o relato. Ele fez o relato, João? Então já temos relato também, então eu solicito a inclusão desse item em pauta. Por quê? Porque é uma solicitação de mudança de forma de defesa, e a defesa está marcada para o dia 11 de setembro. Então não teria como a gente fazer essa discussão na reunião do setorial do mês de setembro, então por isso a inclusão de pauta na reunião de hoje. Mais alguma solicitação? Professora Gisele? Do item 3, a professora Gisele está solicitando o regime de urgência no processo número 23.075.024.760.2024/10, de interesse do diretório acadêmico, que é um recurso à decisão tomada pelo Departamento de Elétrica, considerando o impacto aos discentes de engenharia elétrica, comunidade acadêmica, que é um programa de pós-graduação de elétrica, para que essa decisão seja revista e vista o melhor interesse do setor. Tá? Então, vamos voltar, né? Eu vou pedir só para a professora Gisele justificar por que a urgência. Existem dois motivos de urgência nesse processo. Desculpa, eu estou meio gripada, então estou meio rouca. Dois pedidos de urgência para esse processo. O primeiro deles é a decisão unilateral, né, o termo de decisão unilateral, que foi colocado para o nosso departamento desde 2019 e que nunca foi cumprido. Então, quando eu assumi a chefia do departamento no final do ano passado, eu fiz a leitura de todos os processos que ainda estavam abertos. Foi então que eu solicitei, né, ao diretório acadêmico que fosse removido daquele espaço por uma decisão unilateral da universidade. O segundo motivo é o parecer técnico, né, que foi solicitado por um professor do nosso departamento, o professor Jaime Rachadel. Ele é mestre em engenharia de segurança. Ele fez um parecer sobre o espaço utilizado e ele colocou a seguinte frase, né? Ele recomenda a liberação mais breve possível do acesso à galeria, devido ao controle e restrição desse ingresso. Então, é um motivo de segurança para os próprios alunos que ali estão. Tá? Então, esse é o pedido de urgência do processo. Eu já passo a palavra a todos, né? Só vou fazer por partes. Então, primeiro vamos votar. Acho que vocês querem falar sobre a inclusão ou sobre o regime? Então, é Matheus, né? Então, por favor, Matheus. Depois está escrito o Caio. Você é representante do CENT. Isso. Tá. Aqui estão vários aqui, eu tenho que ter certeza que são os titulares que estão, ou os suplentes que estão falando, né? Por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos.
Sobre esse pedido, eu só queria levantar 2 pontos que eu vi, né, nesse processo. O primeiro é que foi citado sobre ter acesso a essa galeria, mas no relato desse professor Jaime, não é mostrado nenhuma evidência desse suposto acesso aos alunos a essa galeria. Não tem nenhuma foto ou vídeo ou qualquer coisa que possa mostrar que o DAEL tem acesso a essa galeria, né, do espaço físico do DAEL. O outro ponto que eu queria levantar aqui é que nos surgiu uma dúvida do porquê esse documento do professor Jaime foi trazido como um laudo técnico e não como uma opinião de professor especializado. Eu não quero trazer aqui de nenhuma forma desmerecer a formação do professor Jaime, mas o que a gente entende é que deveria ser puxado pela SUINFRA, né, esse laudo técnico, e aparentemente no processo isso não foi trazido somente o laudo do professor Jaime. Então, assim, o que eu entendo é que se esse laudo está sendo levado como laudo técnico e não como opinião de professor especializado, é que essa pauta talvez pudesse ser retirada de pauta e trazida com ou um relato da SUINFRA ou como realmente uma opinião de professor especializado. Caio, daí eu já passo a palavra para você, José. Então, pelo que eu entendi, você está pedindo para retirar de pauta também, sugerindo isso? Matheus? Isso, se o Paulo fazer como laudo técnico. Bom dia. Também falando sobre o primeiro ponto que a professora Gisele trouxe, eu acho que é importante a gente considerar que o processo de 2016, ele tem mais de 100 páginas e ele trata de outro tópico, de um comércio irregular que estava acontecendo na época naquele espaço. E era uma rescisão de termo de permissão de uso, ou seja, não é um pedido de desocupação do local. É muito importante a gente frisar essa diferença. Retirar um ato administrativo apenas significa que aquele espaço não é cedido documentalmente a terceiros explorarem ele. Isso é um ponto, isso é legislação. Ou seja, essa cláusula 8ª não implica que é urgente as pessoas saírem de lá. Só para discutindo. Não, acho que está discutindo urgência mesmo. Sim, mas eu acho que tem que se colocar em votação urgência. Sim, mas aqui a professora Gisele colocou os motivos que ela achava urgente. Pessoas da plenária têm que opinar por que elas não acham urgente, para depois a plenária deliberar. Não posso, né? Daí depois vai discutir o assunto lá na reunião. Professora Gisele, queria mais alguma coisa para falar? Só responder ao Matheus. Matheus, nós temos várias fotos e vídeos do uso do diretório acadêmico da galeria. Então, se for o caso, a gente pode incluir no processo, sem problema nenhum. Ok? A plenária já está esclarecida para votar urgência ou não? Então, seguimos. A primeira votação da inclusão de pauta, né? Então, é o processo número 23.735.046.565 de 2024/41, né? Os que concordam com a inclusão de pauta, por favor, permaneçam como estão. Os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, esse item de pauta entra como item número 5 da reunião. E esclarecimento ao plenário, o que é o regime de urgência? O regime de urgência é que todo o processo vai ter que ser discutido hoje. Né? Então, se porventura algum conselheiro pedir vistas, né, o relato de vistas vai ter que ser proferido hoje. Né? Então, todo o processo vai ter que ser discutido hoje. Então, a plenária o conselho vai ter que sair com uma decisão hoje. Então, em regime de votação, o pedido de urgência do processo número 3 da pauta, que é o processo número 23.035.024.760/2024-10, interesse do Diretório Acadêmico do Engenharia Elétrica. Em regime de votação, os que concordam com o regime de urgência
Nós não vamos fazer aquela votação agora, né? Porque você não está preparado para isso. É, então, para então, urgência não. nós vamos então. Os que concordam com o regime de urgência, por favor, se manifestem. Eu vou pedir para que o Paulo nos ajude a fazer a contagem, né? Se for necessário, né? Do regime de urgência. Então, os que concordam com o regime de urgência, por favor, se manifestem. Sim, podem se manifestar. Os que concordam com o regime de urgência, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos. Então, 6 votos para o regime de urgência. Os que não acham necessário o regime de urgência, por favor, se manifestem. Então, por maioria, não há o regime de urgência. Não foi acatado pelo Conselho Setorial. Então, passamos às homologações. Conforme foi combinado com o professor Pablo na última reunião, né, o item dessa discussão do diretório acadêmico seria o primeiro item da deliberação. Então nós temos 2 homologações para serem feitas, a gente vai fazer as homologações e daí entra na discussão do processo do diretório acadêmico, do recurso do diretório acadêmico de hidrelétrica. Então o primeiro processo é o processo 23.075.02166/2024-50, de interesse do Departamento de Transportes, é um contrato entre a Universidade Federal, a FUNPAR, e o Plantear, né? Então, coordenado pelo professor José Ricardo Vargas Faria, eu passo ao conselheiro relator, professor João Moraes da Silva Neto, para a leitura do seu parecer. Obrigado. Só ia pedir que você consertasse o meu. Pode deixar. Por favor. O Moraes dele não é Moraes, é Moraes. Obrigado, João. Não por isso. O processo que o professor já falou, né? Interessado é o professor José Ricardo Vargas de Faria, e o assunto é uma celebração de contrato entre a Universidade Federal do Paraná e a FUNPAR. E eu, no caso, relator. A direção do setor de tecnologia solicitou a elaboração de um parecer por parte desse relator, com o objetivo de avaliar o pedido referente Começando, né? A direção do setor de tecnologia solicitou a elaboração de um parecer por parte desse relator com o objetivo de avaliar o pedido referente à celebração de contrato entre a UFPR e a FUNPAR, cujo objeto visa financiar e administrar os recursos do projeto Planejamento Territorial e Assessoria Popular, nomeado Plantear. O projeto em questão envolve a integração do trinômio universitário, ensino, pesquisa e extensão, o qual visa assessorar órgãos públicos e instituições de justiça com o intuito de fornecer soluções aos conflitos fundiários. Não obstante, desenvolve os planos territoriais com forte articulação das comunidades urbanas, rurais, quilombolas e indígenas, que estejam em contexto de vulnerabilidade social. Este acordo é essencial para a expansão das atividades do Plantear e o desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas. O Plantear é um projeto de cooperação que conjuga os esforços e ações de 4 projetos de extensão e 1 projeto de pesquisa. Destaca-se ainda que o referido projeto Plantear atuou em 11 municípios com cerca de 16 ações efetivas, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. O projeto em si encontra-se instruído com a seguinte documentação, a saber, carta de apresentação, um número aqui respectivo, né, os números do processo, carta de apresentação, contrato de repasse da Fundação, plano de trabalho, declaração e escolha da Fundação, ficha cadastral do coordenador, termo de responsabilidade do coordenador, indicação fiscal, termo de responsabilidade do fiscal, termo aditivo da aluna, no caso, desculpe, o aluno é a aluna Amanda, termo de indicação do aluno, da aluna Aline, termo de indicação do aluno Bernardo, termo de indicação da aluna Bruna, do aluno Desirê, do aluno Felipe, do aluno Luiz e da, caso, desculpe, ficou a aluna Sandra, né? PIT técnico, informação da ata do colegiado em CEBU,
despacho, carta de manifestação da FUNPAR, contratação direta da FUNPAR, apoio e o despacho. A avaliação do relator e a fundamentação. O presente contrato, a ser celebrado entre a UFPR e a FUNPAR, é normatizado pela Resolução 4117 do COPLAD, a qual regulamenta a participação da UFPR e suas fundações de apoio da seguinte forma. A UFPR contrata uma fundação de apoio para captar e gerir os recursos de projetos. A UFPR repassa para a fundação o recurso que está na conta única do Tesouro. Neste caso, o instrumento adequado é o termo de contrato. A Resolução 5719 do CEP, que regulamenta a extensão universitária, diz em seu artigo 30: propostas com recursos financeiros ou remuneração externos envolvidos deverão seguir a tramitação indicada nos artigos 28, 29 e 30, a depender da modalidade de forma concomitante processar em consonância com a Resolução 4117, conforme indicado em suas normativas correlatas. Os artigos 28 e 29 não se aplicam ao projeto em questão, recaindo assim mais uma vez na 4117 do COPLAD. O artigo 21 compete ao colegiado desta unidade gestora apreciar o plano de aplicação do trabalho, ratificar os valores previstos para o ressarcimento ao UFPR nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, indicar servidor da ativa não participante da equipe técnica do projeto para atuar como fiscal de sua execução e supervisionar sua atuação conforme estabelecido no artigo 26, apreciar as solicitações de adiantamento do instrumento legal quando se tratar de alteração diversa do prazo do instrumento legal original, julgar em grau de recurso o projeto que não tenha sido aprovado pela unidade proponente. O presente projeto apresenta como fiscal de acordo o professor Diego Fernandes Neres, servidor da ativa, lotado no DTT e não pertencente à equipe técnica do projeto. A equipe do projeto é composta pelo coordenador do projeto, professor José Ricardo Vargas de Faria, pela servidora técnica administrativa e engenheira Fernanda Lopes Viana e por mais 8 alunos e alunas da UFPR devidamente matriculados em seus respectivos cursos de graduação. O coordenador do curso, professor José Ricardo Faria, não receberá a bolsa do projeto. As bolsas existentes no projeto são referentes à servidora técnica administrativa participante e aos alunos e alunas de graduação integrantes do mesmo. O plano de aplicação do trabalho é aderente à proposta que será executada, bem como adequado aos 54 meses ao tempo total do projeto. Parecer. Ao se considerar que o projeto em tela está devidamente instruído, contendo a documentação necessária e exigida e já supracitada, e que as resoluções 5719 do CEP e 4117 do COPLAD são atendidas e respeitadas nas suas integralidades, atesto que sou de parecer favorável à aprovação da celebração do contrato entre a UFPR e a FUNPAR, com o objetivo de gerir e financiar o projeto Planejamento Territorial e Assessoria Popular no Melo Plantar. Salvo melhor juízo, este é o parecer de memória da Segurada. Obrigado, professor João. Então, o projeto planteado ganhou alguns recursos de emenda parlamentar do deputado Tadeu Venere. Então, essas são o processo para regularizar o pagamento dessas bolsas dos alunos que vão trabalhar junto ao planteado. É isso, né, Letícia? Então, tá jóia. Em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, João. Passamos ao processo 23.075.7566/2024-70, interesse do Departamento de Engenharia Ambiental. Peço ao conselheiro relator, docente Daniel Eiras, para leitura do seu parecer. Esse já deu o preâmbulo também, tá, Daniel? O professor Jean Ricardo Simões Vittori iniciou o processo 23.075.007566/2024-70 no Departamento de Engenharia Ambiental. No dia 1/3/2023, o professor Sandro José Froner, chefe do Departamento de Engenharia Ambiental, aprovou a referenda plenária departamental os PITs dos professores Jean Ricardo Simões Vittori e Tobias Bergwald Leninger, a atuação do professor Jean Ricardo Simões Vittori como coordenador do projeto
mérito do projeto, composição da equipe técnica, compatibilidade entre as funções, valores das bolsas e enquadramento do projeto. Em 1/3/2024, o professor Jean Ricardo Simões Vittori solicita a aprovação ad referendo do Conselho Setorial do Setor de Tecnologia, justificado pela necessidade do projeto iniciar no verão. Em 4/3/2024, a servidora Débora Fernandes Soares encaminhou o processo para deliberação no Conselho Setorial do Setor de Tecnologia. No mesmo dia, a servidora Débora Fernandes Soares solicita a assinatura do termo Indicação Fiscal e SPIN Parcerias, termo de responsabilidade fiscal, pelo professor Andrian Padial e a verificação junto à SPIN acerca do modelo de contrato mais adequado para o projeto. Fundamentação. O projeto de pesquisa apresentado pelo professor Jean Ricardo Simões Vittori está enquadrado como um contrato tripartite PST, que é regulamentado pela Resolução 4117 Coplar e artigo 21. Neste projeto, o setor de tecnologia atua como unidade gestora, cabendo ao Conselho Setorial avaliar o projeto segundo o artigo 20 dessa resolução. O objetivo do projeto é diagnosticar, desenvolver e propor intervenções para o controle da população de Calboros SP no reservatório do Passaúna. O trabalho apresenta de forma objetiva a motivação e as justificativas para a execução do projeto e a importância do mesmo para lidar com importantes desafios relativos ao tratamento de água na ETE do Passaúna e com o comprometimento da qualidade de água causada pelo aumento da população de Calboros SP no reservatório do Passaúna. O plano de trabalho também detalha os custos do projeto, que terá um valor global de R$ 1.681.430,89, sendo R$ 849.600 em bolsas para alunos, R$ 223.084,80 em bolsas para os pesquisadores envolvidos no projeto. Além disso, estão previstos R$ 382.557 em taxas da FUNPAR, R$ 31.333,23 FDA, R$ 15.666,62 ressarcimento FPR e R$ 15.666,62 Departamento de Engenharia Ambiental e o mesmo valor para o setor de tecnologia. Todos os valores de ressarcimento estão de acordo com os valores previstos pela Resolução 4117 Coplar, artigo 33, tendo sido excluído do cálculo as bolsas de alunos e valores referentes à aquisição de material permanente. Por fim, o professor André Adrian Padial, matrícula CIAP número 1761083, foi indicado fiscal do projeto. Conclusão. Considerando a importância do projeto para a melhoria das condições de tratamento de água no reservatório do Passaúna, considerando que todos os requisitos da Resolução 4117 Coplar e artigo 21 que competem ao Conselho Setorial estão de acordo com a resolução, sou de parecer favorável à aprovação do contrato PTSC tripartite, UFPR, FUNPAR e Sanepar. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. A consideração superior. Obrigado, professor Daniel. Em regime de discussão? Em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Daniel. Passamos ao item 3 de pauta, é o processo 23.075.024.760, VAR 2024-10, no interesse do diretório acadêmico de engenharia elétrica. Passo a professora Isabela, suplente de chefe do Departamento de Construção Civil, a professora Laila está de férias, para a leitura do relato da professora Laila Valduga Artigas. Professora Isabela. Bom dia, prezado senhor Luiz Fernando, diretor do setor de tecnologia da UFPR. Relatório. Através do ofício 81, documento SEI 663-9714 e considerando o termo de rescisão, número do documento em tela, do processo SEI 23.075.11.682/2016-19, a chefia do Departamento de Engenharia Elétrica apresenta à plenária do DELT proposta de realocação das salas do subsolo do bloco PK. No ofício, a chefia do DELT relata que em 22 de março de 2024, reuniu-se com os representantes do Diretório Acadêmico da Engenharia Elétrica para dar ciência do termo de rescisão, informando nessa reunião a disposição da chefia em procurar um novo local ao DAEL.
A chefia relata também que em 9 de abril de 2024 conversou com os professores Alexandre Ock e João Américo Vilela e que eles confirmaram que poderiam ceder o espaço da sala PK9, em troca pela sala atual do Grupo PET. A chefia do DELT relata também que em 12 de abril de 2024 se reuniu com os representantes do DEL, presidente da empresa Júnior de Engenharia Elétrica e com os alunos do PET de Engenharia Elétrica e apresentou uma proposta de realocação das salas do subsolo do bloco PK, solicitando aos alunos que entrassem em um acordo. A chefia entregou um ofício ao DAEL solicitando o cumprimento do termo de rescisão em até 15 dias. A chefia relata ainda que em 26 de abril de 2024 se reuniu novamente com representantes do DAEL, da empresa Júnior e PET. Nessa reunião, os representantes do PET e da empresa Júnior concordaram em dividir a sala PK9. Na mesma reunião, a chefia ofereceu a sala das funcionárias terceirizadas, equipe da limpeza, ao DAEL, mas o grupo não aceitou. Ainda nesse dia, o DAEL solicitou um termo aditivo à cessão do espaço físico, considerando pelo termo de rescisão supracitado. Essa solicitação foi atendida pela chefia, combinando-se com a utilização do espaço considerado pelo termo de rescisão pelo DAEL até o dia 15 de maio de 2024. Consta no processo o documento anexo 1, número do documento C em tela, ilustrando a proposta da chefia para a realocação das salas do subsolo do bloco PK nos seguintes termos. PET e empresa Júnior compartilharão a sala PK9. Os alunos do grupo de pesquisa dos professores Alexandre Ock e João Américo Vilela ficarão no espaço usado atualmente pelo grupo PET. O DAEL ficará com o espaço atualmente da empresa Júnior e continuará usando o espaço ao lado da sala PK9 com portas abertas. O espaço que se trata, no termo de rescisão, documento C mostrado na tela, do processo C 23.075.11.682/2016-19, será utilizado como depósito de inservíveis do departamento. Em 7 de maio de 2024, o professor Luiz Henrique Assunção Loles, tutor do grupo PET, manifesta-se favoravelmente às alterações propostas para a sala do grupo PET. Em 7 de maio de 2024, o professor Alexandre Ock, coordenador do PPGE, manifesta concordância com a proposta da chefia do DELT. Em 7 de maio, o professor Matheus Duarte Teixeira, tutor em exercício da empresa Júnior, manifesta concordância com a proposta da chefia do DELT. Em 7 de maio, o professor João Américo Vilela Júnior, líder do grupo de pesquisa, GPEL, manifesta-se favorável às alterações propostas pela chefia departamental. Consta ainda no processo ofício 5/2024 da DAEL, número 6 mostrado em tela, onde a gestão do DAEL declara ciência e desacordo com o processo em pauta e solicita que sejam anexadas ao processo a motivação por parte da chefia para a abertura do processo e ata das reuniões citadas no histórico apresentado pela chefia departamental no ofício 81, número mostrado em tela. Através do despacho 418, número 100 mostrado em tela, a chefia do departamento indica o professor Velho Martim Garcia Fernandes como relator e solicita a apresentação do parecer. Em 15 de maio de 2024, a plenária departamental aprecia o assunto, com exposição do parecer do relator do professor Evelio, favorável ao proposto no ofício 81, e nesta plenária o discente Caio Magno Petido de Castro Stélio solicita vistas do processo, número em tela, sendo o parecer de vistas anexado ao processo, número em tela. Em 13 de maio de 2024, o assunto é novamente apreciado em plenária departamental, sendo aprovado o parecer do professor Evelio Martim Garcia Fernandes, por ampla maioria. Em 18 de junho, a chefia departamental envia e-mail aos discentes e docentes do curso, solicitando providências para efetivar as modificações expostas no ofício 81, ao que o discente Caio Magno Petilo de Castro Stélio responde informando que possuem 10 dias para interpelar o recurso. O recurso é interposto. Em seguida, é anexado ao processo o parecer do professor Jaime Rachadel, recomendando a liberação mais breve possível do acesso à galeria de infraestrutura com a retirada do tapume de madeira via acesso 2 e o devido controle, restrição de ingresso a esse local pelo Departamento de Engenharia Elétrica.
Em 18 de junho de 2024, a chefia departamental anexa ao processo o ofício 116, número em tela, negando o pedido de reconsideração mediante justificativa e corrobora com a de referendo 11, número em tela. Em 31 de julho de 2024, a professora Laila foi designada como relatora do processo pela direção do setor de tecnologia para apreciação e deliberação no Conselho Setorial. Então, fundamentação. Trata-se de proposta de reestruturação do espaço físico do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. A reestruturação foi fundamentada no termo de rescisão unilateral, documento 19.36275 do processo SEI, do número 23075-116082/2016-19. Caso observar que esta relatora não teve acesso ao referido processo, uma vez que o mesmo é de acesso restrito, portanto não tem conhecimento do teor de nenhum dos documentos listados no processo. A chefia departamental no ofício 116, número mostrado em tela, refere-se ao próprio termo de permissão assinado pelo diretório acadêmico, documento 0791062 do processo SEI, número 23075-116082/2016-19, conforme a cláusula 8ª, a linha E, transcrita abaixo. Então, ficará o termo de permissão de uso revogado de pleno direito, independente de notificação, interpolação de qualquer natureza nas hipóteses seguintes. Interesse da permitente. Ainda relata que a Procuradoria da Advocacia Geral da União ratificou o termo de rescisão, além de confirmar a desnecessidade de notificação, conforme o despacho número 00461/2019, restante ali em tela. Documento 1898377 do processo SEI, número 23075-116082/2016-19. Novamente, nenhum documento do processo, acabado de ser lido, pode ser acessado por esta relatora. Na resolução 4/2023 da COPLAD, que aprova o regimento do setor de tecnologia, encontram-se: artigo 40, são atribuições da direção. 14ª, deliberar sobre a utilização do espaço físico sob a responsabilidade do setor de tecnologia. Artigo 53. Compete aos departamentos, com a devida autorização da direção do setor, administrar o uso e a conservação do espaço físico, mobiliário, equipamentos e material de consumo. A proposta de reestruturação dos espaços do subsolo do bloco PK, apresentada pela chefia do departamento, foi discutida com todas as partes interessadas, a saber, Grupo PET, Empresa Júnior, DAEL e Grupo de Pesquisa GPEL, havendo concordância da maioria das partes, com exceção do DAEL. É de suma importância a consideração do parecer do professor Jaime Jadel, mestre em Engenharia de Segurança, que recomenda a liberação mais breve possível do acesso à galeria e o devido controle e restrição de ingresso a esse local. Conclusão. Considerando a competência da chefia do departamento, que o processo está instruído corretamente, que a maioria das partes interessadas manifestou concordância com a mesma, a necessidade de se atender às orientações que constam no parecer 677-2456, primando pela segurança de toda a comunidade acadêmica. Sou de parecer favorável à proposta apresentada no ofício 81 e anexo 1. Salvo melhor juízo, este é o parecer, professora Laila Valduga Artigas. Professora Isabela, obrigado pela leitura, né? Faça o meu agradecimento à professora Laila pelo relato. Tá? Em discussão? Matheus? Professora, queria pedir desse processo, por favor. Ok. Então, com o pedido de vistas do conselheiro Matheus, eu não lembro do seu nome, Matheus? Paiva, né? Com o pedido de vistas do conselheiro Matheus Paiva, o processo é retirado de pauta em vistas, para ser discutido na próxima reunião do setorial. Passamos ao próximo item de pauta, é o item de pauta número 4, é o processo 23.035-039-254/2024, 25, do Departamento de Engenharia de Produção. Convido ao docente Arion Zanuar Filho para a leitura do seu parecer. Bom dia, Gerardo. Vamos.
Parecer 02-2024, FPR-RPC-DEC. Processo 23.059-039-254-2024-25, interessado do Departamento de Engenharia de Produção do DEC. Acordo entre a Universidade de Lorraine, Telecom e a Universidade Federal do Paraná. Ao Conselho Setorial. Relatório. Em 22/7/2024, a doutora Nicole Cristiane Sotsek Ramos encaminha a DOC 6853148 para sua apreciação e aprovação em plenária departamental do Departamento de Engenharia e Produção. A minuta do protocolo de cooperação, DOC 6853155, entre a Universidade Federal do Paraná, a Telecom Nancy, a Universidade de Lorraine, na França. Na mesma data foi apenso uma minuta do processo, o acordo entre a Universidade Federal, a Telecom Nancy, a Université de Lorraine, onde na sua primeira cláusula deixa como objeto o estabelecimento de uma cooperação mútua e ampla entre a universidade signatária, promovendo intercâmbio que trarão benefícios mútuos para as instituições. Em 9/8/2024, realizou-se a 79ª reunião ordinária do Departamento de Engenharia de Produção, DOC 6923745, onde houve aprovação por unanimidade no relato da doutora Ruth Margarete Hoffmann, conforme consta no extrato de ata. Em 14/8/24, a doutora Nicole Cristina Sotsek Ramos encaminha o acordo para análise do Conselho Setorial, documento 69-28766. Em 18/8/2024, a TCU-AA acata a solicitação e encaminha para a deliberação desse outro conselho. Em 21/8/24, esse relator é designado para proceder à análise do despacho. 1599. Fundamentação. A proposta tem como objetivo estabelecer uma cooperação mútua entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade de Lorraine, promovendo o intercâmbio de atividades como projetos conjuntos de pesquisa, organização de seminários, reuniões acadêmicas, mobilidade de pesquisadores, docentes e discentes, co-orientação de trabalhos, compartilhamento de resultados de pesquisa e coautoria de artigos científicos, que darão benefícios mútuos para as duas instituições. O acordo de cooperação proposto encontra-se no DOC 6853155. Reafirma o trabalho feito pelo curso de Engenharia de Produção na possibilidade da participação do curso de Engenharia de Produção no projeto Braftec 2024. A convite do coordenador-geral do projeto, o professor Hervé Paneto, da Universidade de Lorraine. A presidente da Universidade de Lorraine, Helene Boulanger, também manifesta seu interesse na cooperação. Conforme a informação 13, em adição, estão sendo desenvolvidos diferentes projetos em cooperação com professores da Universidade de Lorraine, com os projetos já aprovados, como o Rota 2030, chamada do CNPq MCTI, número 10/2023, da Universal, né? E outros estão em desenvolvimento. Vale mencionar que o professor EV foi convidado para ser professor visitante do PPGEP no próximo ano de 2025. E dessa forma ele poderá ministrar palestra para alunos da graduação e orientar alunos de iniciação científica e TCC, os quais ele já se dispôs. A participação da instituição de Nancy Telecom é declarada pelo seu diretor, M.Pierre Etienne Moreau. Conforme a cláusula segunda, quanto à execução, os cooperantes elaborarão projetos específicos que serão formalizados em termos de convênio e definidos em planos de trabalho, devidamente aprovados e vinculados ao presente termo de cooperação. O termo de convênio aludido nesta cláusula deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do projeto a ser executado, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, quando aplicável, cronograma de desembolso, quando aplicável, previsão de início e fim da execução do projeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas. A vigência da cooperação ficou definida em 60 meses.
O acordo está sujeito às leis brasileiras e francesas e, em caso de conflito ou desacordo, a parte diligente encaminhará a questão para o tribunal competente. Conclusão. Diante do exposto acima, seguindo o rito processual que seguirá as instâncias superiores e o ordenamento jurídico a ser avaliado a seu tempo, sou de parecer favorável à proposta de cooperação entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade de Lorraine. Seguindo a recomendação feita no despacho 1559, também sugiro encaminhar para a Comissão Setorial de Relações Internacionais para conhecimento e divulgação no âmbito institucional de tão importante esforço feito pelo Departamento de Engenharia de Produção. A tua observação superior. Obrigado, professor Arion. Em discussão, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Arion. Parabéns ao Departamento de Engenharia de Produção, à coordenação do curso de Engenharia de Produção, né, por mais acho que é o segundo, né, convênio de dupla diplomação do curso de Engenharia de Produção. É isso, né, Marcelo? Esse é o segundo, né? Se eu não me engano. É o primeiro? Então, temos mais um curso de graduação do setor de tecnologia com dupla diplomação. Mas eu acho que é o segundo, tá? Acho que a gente já aprovou anteriormente um segundo, né? Esse é o segundo. Não tenho certeza absoluta. E a recomendação do pareceríssimo é a professora Nicole Sotzek, que é a presidente da comissão da internacionalização do setor de tecnologia, então ela fará os devidos, né, divulgações necessárias. Passamos ao item de inclusão de pauta, o processo 23.075.046565-2024-41. Peço ao docente, né, o professor João Américo Vilela Júnior, para a leitura do seu parecer. O Vilela é suplente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, né, porque o professor Aoki está em férias. Mas foi o próprio Vilela que fez o parecer. Bom dia. Bom dia. O relato. A aluna de doutorado Mariana Aguiar Canin solicitou que sua defesa de doutorado fosse realizada de forma remota, em Florianópolis, com transmissão online, alegando que ela e sua orientadora, que está fazendo pós-doutorado, estão em Florianópolis. A coordenação do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos esclarece que, no caso de pedido de realização de defesa, o colegiado tem aprovado que a sessão pública ocorra na modalidade híbrida, ou seja, a discente tem todos os membros da banca que pertencem ao quadro da UFPR lotados no campo de Curitiba, devem comparecer presencialmente e faculta aos demais membros, avaliadores, a possibilidade de participação na forma remota. Todavia, essa diretriz foi flexibilizada pelo colegiado do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos na mesma reunião que a solicitação da Mariana Aguiar Carmin foi avaliada. O colegiado aprovou em caráter de exceção uma banca no formato remoto, motivada pelo fato da discente em nenhum momento ter sido bolsista. A solicitação da Mariana foi negada e a diferença de posicionamento do colegiado reside no fato dessa ter recebido 48 cotas de bolsa durante o seu curso de doutorado. A condenação do PPGA esclarece que o pedido foi negado, valendo-se do princípio de entendimento atualmente vigente que não aceita que discentes que tenham sido bolsistas em algum momento do seu curso realizem a sua defesa de forma remota. A professora Francine Campos Schmidt, orientadora da Mariana, teve a sua participação na banca negada pelo colegiado, seguindo as recomendações da Projeto em relação a docentes afastados para estágio pós-doutoral. Conforme a Resolução 6123/7, as atividades acadêmicas que foram permitidas a docentes realizar durante o período de afastamento foram apenas para cursos de pós-graduação estrito sensu. Para pós-doutorado, não foi elencada nenhuma permissão de outra atividade acadêmica que a docente poderia realizar durante o período de afastamento. Análise. A preocupação do colegiado do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos em valorizar a defesa e resgatar a participação da comunidade acadêmica é algo louvável e muito necessário neste período pós-pandemia. Também é louvável a sensibilidade do colegiado às situações específicas, o que levou a aprovar, em caráter de exceção, a realização de uma banca em formato remoto. Todavia, a flexibilização de regras em caráter de excepcionalidade é sempre um grande desafio, pois acaba gerando um precedente para futuras solicitações semelhantes. É perceptível que essa nova delimitação da regra, permitindo a defesa remota somente para discentes que não tiveram bolsa,
é algo que ainda não está bem consolidado no programa, visto que houve empate por parte do colegiado, sendo necessário o voto de qualidade. Nesse sentido, é importante que essas regras sejam discutidas pelo colegiado e formalizadas para balizar decisões futuras. Em relação à solicitação da professora Francine Campos Schmidt para participar da banca, a recomendação do projeto é clara, no meu entendimento, e ela não pode participar da banca. Parecer. Quando ocorre a flexibilização de regras e os novos limiares ainda não estão bem definidos, como neste caso, sou de parecer favorável ao discente. Portanto, meu parecer é pelo deferimento da defesa na modalidade remota. Obrigado, professor Vilela, pelo parecer. Né? Eu peço desculpas pela urgência do pedido, né? Que você recebeu o pedido na sexta-feira, né? Então, para o relato para a reunião de hoje. Agradeço imensamente a disponibilidade de fazer o relato. Estamos em discussão. Professora Maria Lúcia. Professor Luiz Fernando, eu não posso concordar porque o motivo do deferimento da aluna para a defesa remota não foi somente o fato dela não ter recebido bolsas. Essa aluna entrou num período complicado, pandemia, né? Era orientada da professora Rosemarie Hoffmann Ribani, que faleceu durante o período da orientação. Ela somente foi colocada a professora Francine porque ela era a vice-coordenadora e todos os orientados da professora Rosemarie tiveram que ser redistribuídos para poder permanecer no curso. Então, ela permaneceu sendo orientada pela orientadora, que é uma pesquisadora da Embrapa. Tá? Então, não foi uma exceção feita somente para alunos que não eram bolsistas. Posso confirmar isso, porque no mesmo dia da defesa da aluna que teve deferimento da banca remota, um orientado meu defendeu à tarde, que também não foi bolsista, e nós defendemos presencialmente aqui dentro da universidade, seguindo o que o colegiado tinha como decisão. Então, não é um deferimento, uma exceção somente pela ausência de bolsas. Tá? O tratamento, se tiver que ser isonômico, ele também tem que levar em conta se o aluno teve uma condição isonômica dentro do programa. E isso não foi. A aluna passou por vários problemas emocionais devido às condições que haviam, e isso o colegiado levou em conta na hora de fazer a análise do pedido de defesa remota. Tá? Então, eu gostaria de dizer que não houve exceção somente por causa da ausência de bolsas, porque senão outros alunos teriam essa solicitação deferida, e não foi o caso. Na mesma reunião foram deferidos solicitações de alunos não bolsistas com defesa presencial aqui na sede. Tenho que lembrar também que a lei que rege o funcionamento dos programas de pós-graduação presenciais exige que as atividades sejam na sede. Inclusive, hoje em dia, né, nós temos cursos de pós-graduação em regime de EAD, e a lei diz que as defesas devem ser na sede, a menos que o curso tenha registrado na sua proposta a defesa fora da sede, o que não é o caso do nosso programa. O colegiado pode até vir a discutir no futuro, mas eu posso garantir que a divisão da votação foi muito mais pelo efeito emocional da aluna ser uma ex-orientada da professora Rosemarie do que propriamente pelo fato dela não ser bolsista. Tá? Só esclarecendo aqui. Obrigado. Continuamos em discussão? Posso? Sim, claro. Sobre a questão eu não julguei ser fora da sede, eu julguei ser remoto, como o próprio colegiado havia decidido julgar. E sobre a questão da excepcionalidade do outro caso, na ata do colegiado está aqui, ela foi dada essa exceção por ela não ter tido bolsa. A alegação na ata está essa, foi o que eu tinha de informação para fazer esse julgamento. Essa ata ainda não foi aprovada. Ela foi somente extrato de ata, porque essa ata foi escrita, né?
vamos dizer assim, vai ser julgado na próxima reunião do colegiado e pode sofrer modificações. Então, só questão de ordem, né? Quando nós temos o extrato de ata assinado pelo presidente do colegiado e pelo secretário, né? Quem fez a ata, até ser aprovada a ata, ele tem validade, tá? Então vale o que está escrito, professor Maria Lúcia. Depois, se tiver mudanças, o extrato muda, né? Mas hoje nós não temos essa ata definitiva. Então o que nós temos definido hoje é o documento que está no processo. Continuamos em discussão. Professor João? Eu tenho uma dúvida. Foi negado ao orientador a fazer parte da banca. É isso? É uma resolução da PROGEP que, para quem está fazendo pós-doutorado, não pode participar. Então, a orientadora seria a pessoa que estaria presidindo a banca e ela estaria fazendo isso de remoto, porque ela é uma professora de Florianópolis. Então, eu faço uma pergunta, uma dúvida. Vamos dizer que eu tenho um aluno de mestrado de doutorado e durante esse período eu me afasto com um pós-doutorado. Eu não posso continuar orientando ele no programa? Posso até falar isso um pouquinho? A resolução é muito estranha, João. Tá? É isso que eu ia dizer. Digamos assim, houve uma demanda, provavelmente da PRPPG, e a PROGEP abriu algumas exceções, mas para quem está fazendo mestrado ou doutorado. E simplesmente ignorou, né, o estágio pós-doutorado, né, o estágio sênior. Então, quer dizer, um professor que está fazendo doutorado fora, afastado, pode continuar orientando, pode continuar participando das bancas, né? Pode inclusive dar aulas, né, pela resolução que está colocada, pode inclusive continuar dando aulas, mas a resolução é falha no sentido de quem está fazendo estágio sênior, né? Quer dizer, é meio lógico, né? Porque quem está fazendo estágio sênior é que poderia mais desenvolver essas atividades, né? Quando alguém que está fazendo doutorado, estima-se que ele vai se dedicar ao doutorado. Exatamente. Mas quem está fazendo estágio sênior poderia se dedicar às outras atividades, porque aí todo mundo que já fez pós-doutorado, né, que já fez estágio sênior, sabe bem como é que são as atividades no estágio sênior. Então, mas realmente a nossa resolução é falha nisso, né? E não atende a essa demanda. Então, ela delineou o que quem está fazendo doutorado pode fazer, né? Acho que o professor Vilela leu no seu relato, mas não abre nenhuma exceção para quem está fazendo estágio sênior. Eu acho isso realmente muito estranho e até esdrúxulo, né? Dessa forma, porque vamos dizer que existe um convênio de pesquisa com uma universidade. Eu não gosto desse termo pós-doc, tá? Esse termo pós-doc não existe. Professor visitante, né? O estágio sênior, professor visitante. Eu sou professor visitante numa instituição, num convênio de projeto que envolve uma parceria, um aluno meu está desenvolvendo mestrado ou doutorado, e como que eu não posso participar da banca, mas eu pude continuar orientando ele, orientando. Meio estranho, porque se o médico faz todas as atividades totalmente, então eu deveria interromper a orientação. Eu diria que aqui uma proposta, eu acho que a gente tem que levar isso para projetos, tem que ser reformulado, porque, na minha opinião, é um prejuízo para o aluno, constando que a orientadora poderia fazer parte da banca, é um prejuízo para a orientadora, né? Uma resolução, na minha opinião, totalmente contraditória com o professor colocou. Eu acho que a questão do entendimento da PROGEP vem da resolução 6123 do CEP, que ela trata de forma separada, um artigo separado da pós-doutorado, e ela é omissa em dizer as atribuições. E aí, por essa omissão, a PROGEP trouxe esse entendimento. Então, eu acho que tem que ser revisto a resolução 6123 do CEP, no sentido de também acrescentar essas possibilidades. Por ordem, né, professora Leão, depois a professora Maria Lúcia. João, eu sou chefe do departamento, né? Quem assinou então o afastamento dela fui eu. Então, quando aconteceu esse caso, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com, inclusive para não prejudicar a colega que está sob um afastamento em diário oficial, né? Se ela poderia ou não participar. Ela, como presidente de banca, como ela não poderia participar, porque ela está afastada desta função. E o co-orientador, né, ou o segundo orientador dela, né, deveria assumir esta função, porque deveria ser uma ação automática, né? Por exemplo, se você vai se afastar, isso
demora meses, né, até você acertar a documentação. Então, deveria haver um consenso entre o orientador e o orientador para que isso acontecesse, aquela história toda. Mas, conforme o Vilela disse, né, existe essa resolução e a gente não tem o que fazer. O que está na resolução está na resolução. A gente não tem que ficar criando empecilhos a ela, a não ser o que você propôs, né, João? Então, vamos demandar, né, as proreitorias para que haja uma modificação neste caso, por ele não é coerente, não há coerência, né? Você ter um aluno, você não pode participar como, inclusive, o presidente do banco. Então, a co-orientadora dela vai ter que ser a presidente do banco. E eu entendo o lado do alimentos, da pós-graduação, porque se isso não ocorrer, né, presencialmente, você perde totalmente, inclusive a própria avaliação dela. Né, porque vai estar com uma pessoa lá em Santa Catarina, né, ou desloca-se um colega para lá para poder fazer o acompanhamento local, o que ajuda muito o aluno, nós sabemos isso, não é para prejudicar o aluno, mas para ajudar. Porque numa apresentação, né, virtual, a gente sabe que essa qualidade se perde, até o olhar para o aluno que está fazendo a apresentação, o acolhimento dele no momento difícil da defesa, a gente está ali. E nessa transmissão, simplesmente, pode vir a prejudicar, ao contrário do que de um deslocamento ela faça isso, como a própria Maria Lúcia disse, aconteceu isso já no curso. Né? Então, acho que aqui são duas situações totalmente diferenciadas. Uma, que a legislação nos manda seguir, e a outra de um entendimento se isso será bom para o aluno fazer a distância ou não. Não é só uma questão de discussão sobre a pós-graduação, mas o que deveria ser o melhor para o discente que vai fazer a sua defesa. Né? Se ele vai ter o apoio para poder fazer a sua defesa ou não. Né? Obrigado. Eu fui até a Secretaria dos Colegiados já na dúvida. Quando se pede um afastamento integral, você não pode assinar uma ata, você não pode assinar documentos administrativos da universidade, pode? Não. Como é que você vai presidir e assinar a ata de defesa da sua aluna dentro do programa de pós-graduação? Mas isso deveria existir uma exceção. Não, mas isso aí é a lei do processo administrativo, que é o que dá base e é o que a PROGEP aplica. Então, é uma lei que rege o processo administrativo no âmbito das instituições federais. Então, foi isso que eu fui perguntar e saber se era correto, se podia acontecer, se não podia acontecer. E essa foi a resposta que eu recebi. Então, se a lei está errada, vamos lá, alguém vai lá e modifica a lei. Nós estamos abaixo da lei. Mesmo que uma resolução diga alguma coisa para que nós façamos, a lei é superior às resoluções da universidade. A lei é superior a tudo que nós aplicamos dentro da universidade. Então, tudo isso foi feito para resguardar a discente, evitar qualquer ilegalidade no processo de defesa dela, para que ela pudesse ter, né, resguardar o seu direito de ter a sua defesa e obter o seu diploma. Obrigado, Maria Lúcia. Eu acho que no meu entendimento do parecer do relator, professor Vilela, ele indeferiu o pedido da professora Francine de participar da banca. Ele só deferiu o pedido para que a defesa fosse remota. Então, se a gente aprovar o parecer do professor Vilela, nós não estamos aprovando que a professora Francine participe da banca. Nós estamos aprovando que a banca esteja remota, né? Que o aluno não precise se deslocar a Curitiba para fazer a sua defesa, né? Que foi isso que está no recurso, né? Não foi esse o meu entendimento? Não, só para... eu vou até relatar que eu tive uma certa dificuldade de saber se isso estava como tem muito documento anexado, eu fiquei com dificuldade de saber se isso era algo que eu teria que relatar. Eu coloquei ali na análise, mas não coloquei no meu parecer porque eu entendi que isso já era uma coisa decidida, que tínhamos que seguir a lei e nem discutir. Mas fiquei na dúvida ali um pouco sobre essa questão. Mas em princípio foi isso que eu entendi do seu parecer. Perfeitamente, eu não relatei esse fato entendendo que a lei já estava e nós deveríamos seguir, que ela não poderia participar. O parecer que nós estamos votando é pela que a defesa seja remota, né? Não a participação da professora Francine, porque eu acho que ficou claro no parecer. Talvez a gente tenha que pedir para você, Vilela, reforçar, colocar no parecer, né, esse indeferimento para ficar claro, né?
para que não seja dúbio, né, a nossa votação, né? Não sei se... Eu coloquei na análise, né, Sim. que entendia que ela não poderia participar. Sim. E no parecer eu só coloquei a questão da defesa remota. Eu acho que o recurso é somente sobre a defesa remota. Isso, então tá. Então tá certo, tá ok. O João, só por questão de ordem, o João tinha mais alguma coisa para falar? Eu vou colocar a professora Maria Lúcia, que essa questão administrativa da lei, professora, está relacionada a processos administrativos internos da universidade. Então, por exemplo, eu, como professor visitante numa universidade, ou Florianópolis, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, é natural que eu não possa vir a inferir sobre questões administrativas burocráticas nossas, do dia a dia. Assim. Mas uma atividade de pós-graduação é uma atividade de pesquisa, ela tem que ser tratada de forma diferente. E eu posso dizer para a professora que existem várias universidades no Brasil que permitem isso. Que o orientador, num processo de professor visitante numa universidade fora, faça isso. Tanto universidades federais, como a própria UFSC, onde eu estudei, e outras companhias, Federal de São Carlos, e Universidade Estadual de São Paulo. Eu não estou querendo que a gente coloque a professora como presidente da banca, mas o que eu estou dizendo é que a PROGEP colocou uma lei absurda, tá? E que, na minha opinião, não está calçada na legislação administrativa federal. Na realidade, a assinatura de uma ata é um processo administrativo. Sim, mas acadêmica. Mas é administrativo, porque ela vai pela PRPPG e vai ser usada para emitir o diploma. Então, não é somente acadêmico. Não é puramente acadêmico. Desculpa discordar. Professora Leon? Só lembrando que a doutora Francine não pode participar da banca como presidente, etc. Mas todas as defesas são abertas, ou seja, ela vai poder participar. É que nós estamos dizendo assim, ela não pode participar da banca. Ela pode participar, mas ela não pode fazer parte da banca e assinar, né? Só. Ela pode estar lá e só isso. A plenária acho que está devidamente esclarecida, né? Não. Professor Leste? Não ainda? Então, professor Leste? É só uma dúvida, eu fiquei um pouco confuso. O que foi deferido, professor? O senhor que fez o relato. Foi dado um deferimento de outro pedido. Foi colocado como exemplo, é isso? E por causa dessa discente não foi deferido o pedido dela para defesa na modalidade remota. Se o senhor pudesse explicar, que ficou um pouco confuso para mim. Já aproveito e faço uma segunda pergunta. Essa aluna teve ou não teve bolsa durante o seu doutoramento? Ela teve bolsa, ela teve 48 meses de bolsa e, assim, a solicitação foi essa solicitação para que ela pudesse fazer defesa de forma remota. Então, eu deferi essa solicitação dela, para que ela pudesse fazer a defesa de forma remota. Houve um deferimento por parte do colegiado e aí o recurso aqui que foi deferido a solicitação. Ou seja, para que ela pudesse fazer a defesa. Quando a professora Lúcia comentou no início, eu confundi que se tratava de um outro deferimento. Não sei se eu confundi errado, professora. Não, é que são duas alunas. São duas alunas. Uma que era orientada da professora Rosemarie, que não teve bolsa, e que nessa colegiado naquela altura foi deferido. Levou, né, em consideração certas coisas, e a votação deu um empate. Eu, pessoalmente, votei, não vou dizer aqui, não vou dizer aqui, mas porque eu acho que regras são regras. E a outra solicitação foi da outra aluna, que era originalmente da professora Francine, orientada, que teve todas as bolsas, né, e teve toda a participação. E aí, o colegiado analisou a situação e indeferiu. Então, o caso que está sendo julgado hoje não é da aluna, originalmente da professora Rosemarie. Não, é o caso da aluna da professora Francine, que ainda vai... Que já era da Rosemarie. Foi? Não, não é. Não é essa, no caso não. Ah, tá. Tão bom que eu fiz a pergunta... Eu tinha entendido que essa aluna que eu estava falando era que era da Rosemarie. Não, da professora Rosemarie foi a outra que teve deferido. Essa aluna é originalmente orientada da Francine. E a presente, e a aluna que entra com isso agora, no processo presente, ela teve bolsa. Teve. Muito obrigado.
Então, acho que a gente pode entrar em regime de votação. Então, em regime de votação, os que concordam, por favor, se manifestem. Concordam, digo, no sentido do parecer do professor Vilela, né? Então, os que concordam com o professor Vilela pela permissão da que a aluna faça a sua defesa de forma remota, é isso que nós estamos aprovando. Então, o recurso para que a defesa seja remota, tá? Não estamos aprovando, né, porque não está em recurso a participação da professora Francine, é só para que a defesa seja de forma remota. É isso que nós vamos votar. Ok? Em regime de votação, os que concordam com o parecer do professor Vilela, por favor, se manifestem. Então, vamos ter que contar, por favor, Paulo. Quer usar? Quer? Não, acho que assim vai mais fácil. Vai dar confusão. Não, pode continuar. Agora, 15. 15? Tá certo? Beleza? Então, votos favoráveis 15. Por favor, os que discordam do parecer do professor Vilela, por favor, se manifestem. Por favor, deixa a mão. Então, por maioria de votos, o parecer do professor Vilela foi acatado e então o recurso foi deferido. Obrigado. Só questão de ordem aqui para o nosso setorial, que talvez não fosse costume, né? Quando a gente tem um parecer que o parecer do relator não é aprovado, a gente não tem isso por hábito, e aconteceu num outro setorial que a gente teve que alterar a documentação para dar esse prosseguimento, quando tem um parecer e esse parecer, a plenária vota, o conselho vota contra o parecer do relator, a plenária tem que fazer um novo parecer. Tá? Então, só para a gente estar ciente, se um dia acontecer esse caso novamente, né, de que a gente vote contra o parecer do relator, nós temos que fazer um parecer antes de terminar a reunião, para fechar. Tá? Então, só para deixar claro. Não é o caso agora, né, porque a plenária, por maioria, votou a favor do parecer, mas se a gente tivesse votado contra, a gente tem que fazer o parecer antes do fim da reunião. Tá? Eu acho que esses são os tópicos da reunião de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Antes de encerrar, a professora Graciela respondeu, Débora? Só um pouquinho, eu já disse para ela entrar. Ela deve estar entrando. Tá, beleza. Então teremos a apresentação da chapa da professora Graciela e do professor Alexandre Trovon. Lembro que todas as chapas tiveram... Eu não estava aqui na reunião anterior. Quantos minutos? 20 minutos. Então, quando der 20 minutos, nós vamos ter que interromper a fala da professora Graciela para que a gente tenha igualdade entre todas as chapas que aqui estiveram. Eu agradeço a presença de todos. E dado isso, encerra a reunião e aguardamos agora a professora Graciela entrar. Lembrando que hoje tem debate em Palotina, né? Então é por isso que a professora Graciela não está aqui, ela não conseguiria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Diga. É amanhã? Então, mas eu acho que ela foi, né? Ela deve estar em viagem, porque Palotina é longe, né? Não é ali. Palotina é meio longe. Então, aguardemos então a professora Graciela entrar e fazer a sua apresentação. Serão 20 minutos e 2 perguntas, né? São 20 minutos e 2 perguntas. Eles estão ali. Eles estão.
Professora, deixa eu até passar para o pessoal da Olimpíadas e o meu espaço lá, tudo para cá. Melhor tirar essa Podemos começar? Bem-vindos, professora Graziela, professor Alexandre. Então, a palavra está com vocês, né? O Conselho Setorial, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alexandre? Vamos aumentar o som aqui um pouquinho, Luiz. Eu estou ouvindo bem vocês, tá? Então, estou ouvindo bem vocês. Então, a programação são 20 minutos de fala para vocês dois, tá? 20 minutos de fala e 2 perguntas, tá? Que foi o que foi acordado, o que aconteceu com as outras 2 chapas, tá bom? Então, passo a palavra a vocês. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por dar-nos a oportunidade de poder, de forma virtual, estamos aqui em Palotina e nós estamos da oportunidade de poder falar com cada uma de vocês. Eu me apresentar, eu sou Graciela, sou formada em Engenharia Florestal, fui professora há 15 anos na Argentina e depois aqui no Brasil, 30 anos, que entrei em 1994 como professora titular e sou pesquisadora 1 do CNPq e participo em todos os projetos em conexões sempre com a CAPES, CNPq, SINEP, com os institutos, tanto estadual como nacional, e por essa experiência de mais de 45 anos em pesquisa, em ensino, em extensão, em pós-graduação, e sempre ajudando a montar cursos, laboratórios, como vocês têm aí um exemplo no prédio dos condomínios de laboratório, que foi uma integração sempre trabalhando e conectando as pessoas, buscando relações para trazer recursos em nossa instituição. E por isso que nossa chapa se chama Graziela Princípios de Conexões para o Futuro, ou FPR Conexões para o Futuro, e dentro dos grandes princípios que nós temos, uma gestão universitária transparente, participativa e sustentável, com a participação principalmente comunitária e uma sustentabilidade ambiental e financeira. Também queremos uma gestão de excelência, acadêmica de excelência, para garantir uma educação de qualidade com interdisciplinaridade no ensino, na pesquisa, na inovação, na extensão transversal, que colabore para o desenvolvimento regional e do país. E também continuar com as políticas de acesso, de assistência e de permanência com equidade e trabalhar muito mais em uma política de comunicação, de comunicação vertical, conectando-nos entre as comunidades e conectando com o exterior e promover uma divulgação científica e de popularização da ciência, um marketing de nossa instituição. E ter uma política de inclusão ampla e restrita. E o que nos preocupa, fundamentalmente, é não só a permanência de nossos alunos, sino a evasão na entrada de nossos alunos e na saída. Então, nós temos que, neste momento, trabalhar e ser conscientes dessa grande mudança que nós temos que fazer justamente em inovar as nossas currículas, que nossas resoluções sobre 1990, de 97, e ela não pode ser em toque de caixa, ser reformulada, ela tem que ser discutida com a comunidade, porque a comunidade precisa ser escutada para poder entrar alunos de qualidade e fazer esse marketing. Então, eu passo para o professor Trovão. Bom dia a todos. É um prazer estar podendo conversar com vocês. Sou o professor Alexandre Trovão, ingressei na UFPR em 94, no departamento de matemática, assumi vários cargos, várias funções administrativas e atualmente sou o diretor do setor de ciências exatas, eu até posso dizer um setor irmão do setor de tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês
Com a professora Graciela, em particular, trabalhei em algumas situações de gestão mais delicadas, digamos assim, né? Uma delas foi na época da pandemia, com a rede do UFPR Combate Covid-19, onde nós tivemos um grupo de mais ou menos uns 100 pesquisadores que tinham assim, a intenção de dar uma resposta à sociedade com a sua expertise. E a partir desse movimento bastante amplo, que passou a ser organizado e sistemático, nós conseguimos produzir 20 mil protetores faciais e mais 90 toneladas de álcool em gel, utilizando aí as instalações da nossa universidade. Vários docentes do setor de tecnologia contribuíram com a gente nessa iniciativa. Uma segunda iniciativa com a professora Graciela ainda foi a gestão de uma crise que nós tivemos com o cancelamento de um concurso, que foi o concurso da Polícia Civil. Essa situação gerou um transtorno bastante grande para a instituição. Naquele momento precisava, digamos assim, prestar um esclarecimento para a comunidade. Depois de um ano, mais ou menos, as estruturas que nós tínhamos de concurso estavam reorganizadas, todos os compromissos cumpridos e os resultados entregues, e a gente não teve mais percalços aí, enquanto instituição, nesse processo. Naquele ano, nós atendemos ao todo 280 mil candidatos, com estarmos em uma época de pandemia. Apesar desses percalços que tivemos, isso levou a instituição a um novo patamar de uma instituição agora capaz de dar respostas também nos concursos no âmbito nacional. Por fim, eu só quero destacar, como a professora Graciela comentou, né, a nossa preocupação com a atração e a permanência dos estudantes. Hoje nós temos já uma evasão de entrada, e essa evasão de entrada precisa ser combatida. E a única forma que nós acreditamos que essa evasão de entrada pode ser combatida é através de uma itinerância da universidade pelas escolas. Por incrível que pareça, um percentual significativo dos nossos estudantes de escolas públicas e particulares não sabem que a universidade é pública e que a universidade não tem mensalidade. Então nós precisamos investir nisso, porque por um lado nós temos escolas com estudantes que têm o imaginário, digamos assim, de que a universidade é inacessível, de que não vão conseguir ter acesso à universidade, e por outro lado nós temos cursos com um baixo ingresso. Então nós precisamos investir de maneira bastante significativa nesse aspecto da evasão de entrada. Nós temos alguns programas, eu só vou citar dois, no setor de ciências exatas, em particular o departamento de matemática. Um deles é a Olimpíada Paranaense de Matemática. Essa Olimpíada não tem nada a ver com a Olimpíada das escolas públicas, é uma Olimpíada nossa. E com o passar do tempo, nós conseguimos um bom acesso aos núcleos regionais de educação, e através desse acesso nós hoje conseguimos atender em torno de 31 mil inscritos no estado do Paraná que participam desse programa. E ao final nós temos ainda medalhas para em torno de uns 300 desses estudantes que vêm agora até Curitiba para receber essas medalhas. Muitos desses estudantes que estão na escola básica, eles permanecem para os nossos cursos, principalmente das exatas e tecnológicas, justamente por conta do perfil. E mais ainda, além dessa iniciativa, nós temos uma segunda, que é chamada de curso Honors, que atrai, digamos assim, os estudantes que estão num extrato maior, digamos assim, com altas habilidades. Nós aí desenvolvemos esses cursos, atendemos esses estudantes, o número de estudantes é significativo, eles vão para todos os cursos, né? Vem estudando os cursos, e a gente tem surpresas muito interessantes, porque temos estudantes que não teriam condições, inclusive, de se manter e que são talentos muito grandes. Nós temos refugiados do Haiti, que estavam numa situação muito precária, mas que eram talentos excepcionais nas ciências exatas e que puderam ter acesso e, mais ainda, um acompanhamento da universidade nessa situação familiar tão crítica, né? E é uma forma também de inclusão desses tratos que chega em torno, às vezes, de 8% a 10%. Eu queria dizer, como sou 7 anos e meio como vice-reitora,
como eu não fui uma candidata natural da autogestão, e como houve já discussões anteriores com alguns diretores do setor de voltar a revalorizar, voltar a ser nas áreas técnicas, na área de inovação, que queriam algum candidato que entendesse essa situação, como no meu caso, que tanto no professor Trovão, que conhecemos o que são as necessidades da pesquisa, da parte técnica e de inovação dentro do setor de agrário, dentro do setor de todo o campus tecnológico e das que são inseridas dentro da sociedade. Então, por isso que a atual gestão tem outro candidato, eu sou candidata que saiu por uma comunidade, por todo o trabalho, por toda a experiência de tantos anos aqui nesta instituição. E nós queremos estar, a intenção é de atender a todos, que todos se sintam atendidos, tanto aqui como nos campos do interior, assim como cada setor, como cada departamento, como cada situação, com um diálogo aberto com a universidade, com o gestor, um canal aberto com a getoria. Voltar essa comunicação e essas conexões. Nós também temos uma preocupação da autoestima, não só também a autoestima de nossos professores, que eu sinto que cada vez estamos menos valorizados, sentir o pertencimento dentro da instituição, assim como os técnicos administrativos que também se sentem que tem parte que a gente tem que integrar e não sentir essa diferença, porque nós somos servidores, seja professor ou técnicos administrativos, estamos aqui para construir uma universidade com diálogo, com experiência, e para tentar ela transformá-la em uma universidade moderna, para que ela saia do muro da história e que participe ativamente dentro de nossa comunidade. Também nos preocupamos com a parte dos técnicos administrativos, em qualificarmos e capacitarmos para dar essa valorização, não só essa valorização que eles merecem, para ter essa facilidade e desburocratizar a universidade, e isso passa por a representação de nossos professores e técnicos administrativos e estudantes nos conselhos, porque muitas vezes a burocratização nasce nos conselhos. Então, por isso que nós... Só fazer 2 comentários adicionais, a professora Graciela colocou bem, eu acho que tem 2 pontos que são cruciais, que é a questão da transparência. E quando nós falamos em transparência, a gente não tem só uma transparência do ponto de vista financeiro. É óbvio que essa é uma transparência que todos nós queremos ter. Afinal de contas, o recurso é público, nós fazemos parte dessa comunidade e gostaríamos de saber como é que esse recurso público é gerido. Mas, para além disso, nós precisamos ter uma transparência também nas unidades, nas pró-reitorias. E se, por exemplo, a questão das nossas obras, é difícil nós termos uma transparência e termos uma noção de quando é que uma determinada obra, uma determinada manutenção, uma pequena reforma, ela vai ser atendida. Então a gente precisa também ter transparência nesses processos aí, né, que são tão importantes para nós. Então, porque nós queremos fazer também uma reforma administrativa de unir a vezes os contratos são feitos em um lado, aplicações em outro, então tentar unificar e fazer uma reforma administrativa com a participação de toda a comunidade e principalmente voltar de novo esse colégio dos diretores, recuperar o diálogo com a comunidade. Isso é fundamental porque não se faz uma gestão só administrativa da reitoria, sino que tem que ser com participação da comunidade. E nós queremos abrir perguntas para que a gente possa responder, se vocês acharem que é importante. Bom dia, professor Graciela. Bom dia, professor. Não estamos escutando, professor João. Eu acho que... Alô, está escutando agora? O microfone está aberto. Só um minutinho.
Fale, Alô? veja. Alô? Estão me escutando, professor? Alô? A voz feminina a gente conseguiu ouvir. A voz feminina nós escutamos bem. Acho que você tem que afinar a voz, João. Mas... Me parece que a câmera está captando o áudio só. Mudança de sexo a essa altura do campeonato não é legal. Tenta essa câmera aqui. Pode falar perto da câmera. Dessa câmera. Estão me escutando agora? Perfeitamente. Ah, então tá. Então, bem, é mais uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Né? O professor e a professora Graciela comentaram sobre a questão da evasão, né? Dos candidatos na inscrição do vestibular. Né? A gente tem percebido isso ao longo do tempo, mas eu acho que isso é que nem acidente aéreo, né? Não é só uma causa, são várias. Né? Inclusive, esse processo de desindustrialização que o país passa favorece com que estudantes não procurem cursos de exatas e cursos tecnológicos, porque o estudante de hoje ele é muito objetivo, né? O jovem de hoje ele é muito objetivo, ele quer ver um resultado ali logo de cara, no final. Então ele não fica pensando muito, eu vou fazer um curso superior, se eu aprender a programar e vou ganhar dinheiro, para que eu vou fazer um curso superior? Mas, por outro lado, eu acho também que nós temos que fazer alguns deveres de casa. A UFPR é uma instituição pujante, uma graduação muito forte, né? Todos nós sabemos que nós temos uma graduação, e vários cursos de graduação que são excelentes, né? No âmbito social, no âmbito tecnológico e de exatas. Mas, trazendo aqui para onde eu vivo, que é a tecnologia, eu vejo que nós precisamos mudar alguns procedimentos administrativos e também de investimento nessa graduação, que eu não vejo isso ter sido levado tanto. A gente fala muito em pós-graduação, e que sem dúvida nenhuma a pós-graduação é importante, mas não existe pós-graduação sem uma graduação forte, tá? Sem uma graduação pujante, sem que esses alunos adentrem aqui na universidade e vejam laboratórios legais, laboratórios de informática, né, mais novos, em maior quantidade. Hoje nós padecemos muito de laboratórios de informática no setor de tecnologia. A compra de um software no setor de tecnologia para usar com a graduação é um parto, né? Qualquer colega aqui sabe disso, que comprar um software com o duodécimo é praticamente impossível. Fora que você precisa de uma autorização da AGETIC, e muitas vezes eles vão dar autorização de softwares que eles não conhecem. Tá? Isso de software, não estou nem falando de bancadas. Então, ou seja, o que eu gostaria? Eu gostaria de ouvir da professora e do professor quais as ações que vocês teriam para nos facilitar, para melhorar a nossa vida desse ponto de vista, né? Para que a gente possa realmente vir a inferir e tornar essa graduação bem maior do que ela já é. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor João. Na verdade, nós temos que trabalhar em duas colunas. Uma seria a reformulação de nós ter que pensar em fazer uma graduação que permita ao estudante ter horas livres para fazer estágios, conectá-lo com as empresas, no caso da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, é decir, eles têm que ter essa carga horária. Nós temos que aprender, porque senão nós vamos a perder alunos com as particulares. Então, essa é a primeira coisa, é uma reformulação de nossa carga horária, o planejamento, e inovar justamente na parte de currículo e discutir com todos os pares, porque se a gente não fizer isso, nós vamos a perder alunos. Nós temos que investir fortemente na infraestrutura também laboratorial da graduação, que é a formação principal que nós temos como objetivo principal. Pois, como bem o senhor falou, se a gente não tem uma graduação forte, nós não temos uma pós-graduação forte. E, além disso, nós temos que aprender a prepará-los para que os estudantes tenham condições de resolver problemas que a sociedade tanto precisa, soluções inteligentes, para que eles sintam que eles estão produzindo. E estabelecer e discutir com
colaborativamente a facilitação de convênios, parcerias com outras instituições e aprender a oferecer mobilidade. Por que não podemos fazer mobilidade sem tanta burocracia de um curso ao outro, com outras instituições? Nós temos que aprender a cooperar e não a competir. Só complementando, o professor João tocou num ponto bastante sensível, que é tanto a permanência como o ingresso. Então, eu venho acompanhando a série histórica da quantidade de candidatos vaga, né? A procura dos candidatos vaga. Em particular, professor João, do curso de Engenharia Mecânica, eu venho acompanhando, já foi 8, 7, hoje eu chutaria que nós teríamos por volta de uns 5,5 candidatos por vaga, que é um patamar que eu acho que talvez seja um dos mais baixos historicamente. Isso mostra que a gente precisa fazer um investimento pesado na entrada, na propaganda, digamos assim, na divulgação científica, e isso nós só conseguimos fazer com uma itinerância, porque os estudantes eles não têm ideia do que é a universidade, quanto custa o restaurante universitário, que a universidade é gratuita, uma coisa muito básica. Então, por um lado, nós vamos ter escolas públicas lá afastadas, onde os estudantes acham que nunca vão ter acesso à universidade, e por outro lado, nós vamos ter cursos com baixa procura e alguns que sequer completam o número de vagas. Só um parâmetro para nós pensarmos: no ano passado, com todos os processos de ingresso, com o processo seletivo simplificado, tudo que foi possível fazer, nós só conseguimos preencher como instituição 85% do total das nossas vagas. Isso mostra que nós precisamos investir de forma muito pesada e propositiva nisso. Oi? Mais uma pergunta. Alguém mais Então, quer fazer pergunta? para mais perguntas. Não? Então, você quer encerrar, Paulo? Tem que ser aqui, senão eles não ouvem. Então, professores, a gente agradece o contato, né, a apresentação de vocês e tal. Vocês vão ter mais... como a gente não tem mais perguntas... Alguém tem mais alguma pergunta? Como a gente não tem mais perguntas, vocês podem fazer as considerações finais, um tempo de 5 minutos, mais ou menos. Gente, nós agradecemos bastante a oportunidade de estar conversando com vocês. A gente tem passado nos departamentos, conversamos também com os técnicos e assim, vocês podem ter certeza que a nossa forma de trabalho é sempre uma forma de trabalho junto com as pessoas. Uma construção compartilhada, porque nós acreditamos que o compartilhamento de decisões traz também compartilhamento de responsabilidades nas tomadas de decisão. E vocês, pelos locais onde vocês passam, vocês vão encontrar os nossos materiais de campanha. Nós também primamos por não ficar exagerando, digamos assim, com os materiais de campanha pela universidade toda. E nós colocamos em cada um dos nossos materiais um QR Code. Onde você passa, você pode escanear, é diretamente levado ao nosso site, e aí vocês podem observar as propostas, que não são propostas da forma, vamos fazer isso. Nós colocamos, vamos fazer isso por tal objetivo, e para isso vão ser necessárias tais ações. A gente tenta detalhar essas propostas para mostrar a factibilidade delas. Então, agradecemos também a participação aqui, e nós temos que ser conscientes de uma grande mudança, porque a sociedade está exigindo isso de nós, e nós temos que ter a coragem de fazer essas mudanças, e por isso, que como junto com o professor Trovão, nós temos experiência e todo mundo conhece nossas atividades, e todo mundo conhece os contatos, as conexões que nós temos com as lideranças, que eu tenho principalmente com as lideranças municipais, governamental do Estado, com o CNPq, CAPES, CINEP, com outros institutos, e sempre conectando as pessoas dos diferentes grupos. E o grande sonho que eu tenho é que esse setor tenha um Embrapi, que é a única instituição, mas sim que não tem um Embrapi. Isso a gente tem que tomar consciência disso. Então, e também a gente tem que aprender na equidade com
o respeito, e é hora de que as mulheres também tomem seu papel de atuação com respeito, equidade, e uma universidade de 112 anos que nunca teve uma mulher eleita como candidata, por isso que eu estou aqui, e que tem uma característica, sou mulher, estrangeira, com conhecimento, e quizás seja um momento de dizer, vamos transformar, porque eu não conheço a realidade, eu conheço o que é a dificuldade, não só como mulher, como engenheira e como gestora, e que isso me trouxe essa experiência de 30 anos aqui neste país, e que sou conhecida em todos lados, tenho montado cursos de pós-graduação, de pesquisa em todos os estados, e principalmente Norte e Nordeste. Então, vote na chapa 1, vote na chapa do UFPR Trovão, de Graciela Trovão, chapa 1. Obrigada. Obrigado, gente. Então, em nome do setor tecnologia, agradecemos a apresentação. Só pedimos desculpa pela ausência do diretor, ele teve que resolver um incêndio aí, mas, mas deixou os parabéns, né, pela apresentação, e damos por encerrado por hoje. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.